noite, meus irmãos de Cristo. Estamos aqui nesta noite para estar ouvindo o testemunho do irmão Gilson. O meu nome é Gilson Inês Salazar da Silva, mas todos me conhecem como Gilson. Ou aqui no Parque Esplanada, ou no Gama, lá no Rio de Janeiro, da onde é a minha terra, e vim parar aqui, eu acho que foi por bênção de Deus, porque eu não era crente, eu era católico. Só que eu tive uma enfermidade. Eu fiquei no derrame. Depois do derrame veio as minhas pernas, que eu fiquei doente, não sei nem como, mas foi de um dia para o outro. Está aqui hoje a prova que na minha perna, daqui para baixo, está marcado aqui. Eu praticamente estava perdendo ela. Mas hoje, graças a Deus, minha perna está boa e estou recuperando a minha fala. Bom, eu vou contar a minha história como é que foi. Foi no dia de domingo, eu vim lá da Riqueira, casa dos amigos, e senti uma fadiga na minha perna. Não dei valor. Fui para casa dormir. No dia seguinte, eu sentindo também aquela queimada. O que aconteceu? Eu deitei e dormi. Quando eu acordei, que eu fui levantar a minha perna, essa daqui mesmo, à esquerda, a minha pele desceu todinha. Não sei explicar como, não sei. Mas muitos que iam me lá em casa diziam até que eu estava perdendo a minha perna, que era para mim correr, tirar essa perna que não ia passar para outra. Gente, eu sei que com 3 dias depois eu conheci aqui a minha vizinha de frente, não sabia que ela era evangélica. Ela perguntou para minha esposa, se eu aceitaria a uma pessoa ir lá orar por mim. A minha esposa virou e falou assim: se for lá falar de Deus, ele aceita, se não for, não precisa ir não. E veio através da irmã Sandra, que veio a pastora Nilva, pessoa essa que eu nunca vi na minha vida, né? Quer dizer, eu não vi assim de contato, eu não via nada, não sabia que ela era pastora, né? Passava, eu nem bom dia nem boa tarde. Então ela veio na minha casa, e essa mulher que veio, que Deus trouxe na minha casa, até hoje é minha amiga. Por que ela é minha amiga? Porque durante os 30 dias que eu fiquei na cama, que eu não podia me levantar, ela ia na minha casa me orar todo santo dia, ou de dia ou de noite. Se ela chegasse 11 horas da noite, se ela tivesse algum mistério, ela vinha me visitar e me orar. Então, eu que nunca imaginava que era a igreja católica que ia me abandonar, porque todos me abandonaram, todos. Eu era da igreja católica e ninguém, estou falando ninguém, foi na minha casa me fazer uma visita, saber como que eu estava. E veio uma pessoa que eu não conhecia, que eu não sabia quem era, que foi na minha casa. E até hoje, ela continua na minha casa. Só que eu fiz, quando eu estava doente, eu fiz uma promessa para mim mesmo, porque eu ainda não conhecia Deus. Eu fiz uma promessa que na hora que eu estivesse bom, eu ia lá na igreja fazer uma visita. E essa igreja veio a calhar, que era da pastora Nilva. E cheguei lá,
Fui no primeiro dia, gostei. Fui no segundo dia, gostei. E estou até hoje. Isso aconteceu do mês de dezembro. Que outubro foi quando houve o derrame. Da minha perna foi em dezembro. Mas graças a Deus, hoje eu estou satisfeito. Não precisei perder minha perna, tá? Não precisei, que Deus não deixou. Tive um médico chamado Dr. Renato, que eu não sei por que tiraram ele daqui. Sempre ia lá em casa me ver e ele não acreditava como que a minha perna estava melhorando daquele jeito. Minha diabetes, que era altíssima, queria me controlar, queria saber que eu não podia andar, ele ia lá, né? Que também ele é um abençoado de Deus, né? E eu contei para ele, eu digo, olha, tudo isso veio porque depois que eu conheci a pastora, que veio me orar junto com as irmãs, eu, graças a Deus, eu estou bem, mas bem mesmo. Para qualquer um que quiser que ver a minha perna hoje e dizer, esse homem não tem nada, mas só eu e Deus que sabe, e a minha esposa, e aqueles que me viram, né? Mas está aqui, marcado, Deus sabe o que faz. Digo para essas pessoas, antes eu não conhecia Deus, mas hoje eu conheço Deus. Por isso que hoje eu digo, sem Deus no coração, não adianta, a gente não tem nada. Por que a gente não tem nada? Porque minha perna está boa. Agora, e se eu não conhecesse Deus, como é que eu ia ter? Graças a Deus. Eu digo, se algum das pessoas estiver vendo esse vídeo, podem até vir na minha casa aqui, se hoje eu não estou dando um testemunho correto ainda por causa da minha voz, pode, se tiver um espaço de tempo, eu falo lá na minha casa. Olha, foi Deus que fez milagre na minha perna. Através da pastora Nilva, eu conheci o milagre de Deus. Amém? Esse aí foi um relato, meus amados irmãos, do irmão Gilson, novo convertido diante de Deus, e que Deus venha continuar abençoando o irmão e com essa unção de cura, em nome de São Jesus, meus amados irmãos. Muito obrigado, irmão Gilson, que Deus venha abençoar, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, meus irmãos de Cristo. Estamos aqui nesta noite para estar ouvindo o testemunho do irmão Gilson. O meu nome é Gilcinei Salazar da Silva, mas todos me conhecem como Gilson. Ou aqui no Parque Esplanada, ou no Gama, lá no Rio de Janeiro, da onde é a minha terra, e vim parar aqui, eu acho que foi por bênção de Deus, porque eu não era crente, eu era católico. Só que eu tive uma enfermidade, eu fiquei no derrame. Depois do derrame veio as minhas pernas, que eu fiquei doente, não sei nem como, mas foi de um dia para o outro. Está aqui hoje a prova que na minha perna, daqui para baixo, está marcado aqui. Eu praticamente estava perdendo ela. Mas hoje, graças a Deus, minha perna está boa e estou recuperando a minha fala. Bom, eu vou contar a minha história, como é que foi. Foi no dia de domingo, eu vim lá da Riqueira, casa dos amigos, e senti uma fadiga na minha perna. Não dei valor. Fui para casa dormir. No dia seguinte, eu sentindo também aquela queimada. O que aconteceu? Eu deitei e dormi.
quando eu acordei, que eu fui levantar a minha perna, essa daqui mesmo, à esquerda, a minha pele desceu todinha. Não sei explicar como, não sei, mas muitos que iam me lá em casa diziam até que eu estava perdendo a minha perna, que era para mim correr, tirar essa perna que não ia passar para outra. Gente, eu sei que com 3 dias depois eu conheci aqui a minha vizinha de frente, não sabia que ela era evangélica. Ela perguntou para minha esposa, se eu aceitaria a uma pessoa ir lá orar por mim. A minha esposa virou e falou assim: se for lá falar de Deus, ele aceita, se não for, não precisa de não. E veio através da irmã Sandra que veio a pastora Nilva, pessoa essa que eu nunca vi na minha vida, né? Quer dizer, eu não vi assim de contato, eu não via nada, não sabia que ela era pastora, né? Passava, eu nem bom dia nem boa tarde. Então ela veio na minha casa, e essa mulher que veio, que Deus trouxe na minha casa, até hoje é minha amiga. Por que ela é minha amiga? Porque durante os 30 dias que eu fiquei na cama, que eu não podia me levantar, ela ia na minha casa me orar todo santo dia, ou de dia ou de noite. Se ela chegasse 11 horas da noite, se ela tivesse algum mistério, ela vinha me visitar e me orar. Então, eu que nunca imaginava que era a igreja católica que ia me abandonar, porque todos me abandonaram, todos. Eu era da igreja católica e ninguém, estou falando ninguém, foi na minha casa me fazer uma visita, saber como que eu estava. E veio uma pessoa que eu não conhecia, que eu não sabia quem era, que foi na minha casa. E até hoje, ela continua na minha casa. Só que eu fiz, quando eu estava doente, eu fiz uma promessa para mim mesmo, porque eu ainda não conhecia Deus. Eu fiz uma promessa que na hora que eu estivesse bom, eu ia lá na igreja fazer uma visita. E essa igreja veio a calhar que era da pastora Nilva. E cheguei lá, fui no primeiro dia, gostei, fui no segundo dia, gostei, e estou até hoje. Isso aconteceu do mês de dezembro, que outubro foi quando houve o derrame da minha perna, foi em dezembro. Mas graças a Deus, hoje eu estou satisfeito, não precisei perder minha perna, tá? Não precisei, que Deus não deixou. Tive um médico chamado Dr. Renato, que eu não sei por que tiraram ele daqui. Sempre ia lá em casa me ver, e ele não acreditava como que a minha perna estava melhorando daquele jeito. Minha diabetes, que era altíssima, queria me controlar, ele sabia que eu não podia andar, ele ia lá, né? Que também ele é um abençoado de Deus, né? E eu contei para ele, eu digo, olha, tudo isso veio porque depois que eu conheci a pastora, que veio me orar junto com as irmãs, eu, graças a Deus, eu estou bem, mas bem mesmo. Para qualquer um que quiser que ver a minha perna hoje, diz: esse homem não tem nada, mas só eu e Deus que sabe, e a minha esposa, e aqueles que me viam, né? Mas está aqui marcado. Deus sabe o que faz. Digo para essas pessoas: antes eu não conhecia Deus, mas hoje eu conheço Deus. Por isso que hoje eu digo, sem Deus no coração, não adianta, a gente não tem nada. Por que a gente não tem nada?
Porque minha perna está boa. Agora, e se eu não conhecesse Deus, como é que eu ia ter? Graças a Deus. Eu digo, se algum das pessoas estiver vendo esse vídeo, podem até vir na minha casa aqui, se hoje eu não estou dando um testemunho correto ainda por causa da minha voz, pode, se tiver um espaço de tempo, eu falo lá na minha casa. Olha, foi Deus que fez milagre na minha perna. Através da pastora Nilva, eu conheci o milagre de Deus. Amém? Esse aí foi um relato, meus amados irmãos, do irmão Gilson aí, novo convertido diante de Deus, e que Deus venha continuar abençoando o irmão e com essa unção de cura, em nome de São Jesus, meus amados irmãos. Muito obrigado, irmão Gilson, que Deus venha abençoar, em nome de Jesus. Amém? Boa noite, meus irmãos de Cristo. Estamos aqui nesta noite para estar ouvindo o testemunho do irmão Gilson. O meu nome é Gilcinei Salazar da Silva, mas todos me conhecem como Gilson. Ou aqui no Parque Esplanada, ou no Gama, lá no Rio de Janeiro, da onde é minha terra, e vim parar aqui, eu acho que foi por bênção de Deus, porque eu não era crente, eu era católico. Só que eu tive uma enfermidade, eu fiquei, um derrame. Depois do derrame veio as minhas pernas, que eu fiquei doente, não sei nem como, mas foi de um dia para o outro. Está aqui hoje a prova que na minha perna, daqui para baixo, está marcado aqui. Eu praticamente estava perdendo ela. Mas hoje, graças a Deus, minha perna está boa e estou recuperando a minha fala. Bom, eu vou contar a minha história como é que foi. Foi no dia de domingo, eu vim lá da Riqueira, casa dos amigos, e senti uma fadiga na minha perna. Não dei valor. Fui para casa dormir. No dia seguinte, eu sentindo também aquela queimada. O que aconteceu? Eu deitei e dormi. Quando eu acordei, que eu fui levantar a minha perna, essa daqui mesmo à esquerda, a minha pele desceu todinha. Não sei explicar como, não sei, mas muitos que iam me lá em casa diziam até que eu estava perdendo a minha perna, que era para mim correr, tirar essa perna que não ia passar para outra. Gente, eu sei que com 3 dias depois eu conheci aqui a minha vizinha de frente, não sabia que ela era evangélica. Ela perguntou para minha esposa, se eu aceitaria a uma pessoa ir lá orar por mim. A minha esposa virou e falou assim: se for lá falar de Deus, ele aceita, se não for, não precisa ir não. E veio através da irmã Sandra, que veio a pastora Nilva, pessoa essa que eu nunca vi na minha vida, né? Quer dizer, eu não vi assim de contato, eu não via nada, não sabia que ela era pastora, né? Passava, eu nem bom dia nem boa tarde. Então ela veio na minha casa, e essa mulher que veio, que Deus trouxe na minha casa, até hoje é minha amiga. Por que ela é minha amiga? Porque durante os 30 dias que eu fiquei na cama, que eu não podia me levantar, ela ia na minha casa me orar todo santo dia, ou de dia ou de noite. Se ela chegasse 11 horas da noite, se ela tivesse algum mistério, ela vinha me visitar e me orar.
Então, eu que nunca imaginava que era a Igreja Católica que ia me abandonar, porque todos me abandonaram, todos. Eu era da Igreja Católica e ninguém, estou falando ninguém, foi na minha casa me fazer uma visita, saber como que eu estava. E veio uma pessoa que eu não conhecia, que eu não sabia quem era, que foi na minha casa. E até hoje, ela continua na minha casa. Só que eu fiz, quando eu estava doente, eu fiz uma promessa para mim mesmo, porque eu ainda não conhecia Deus. Eu fiz uma promessa que na hora que eu estivesse bom, eu ia lá na igreja fazer uma visita. E essa igreja veio a calhar que era da pastora Nilva. E cheguei lá, fui no primeiro dia, gostei, fui no segundo dia, gostei e estou até hoje. Isso aconteceu do mês de dezembro, que outubro foi quando houve o derrame. Da minha perna foi em dezembro. Mas graças a Deus, hoje eu estou satisfeito. Não precisei perder minha perna, tá? Não precisei, que Deus não deixou. Tive um médico chamado Dr. Renato, que eu não sei por que tiraram ele daqui. Sempre ia lá em casa me ver e ele não acreditava como que a minha perna estava melhorando daquele jeito. Minha diabetes, que era altíssima, queria me controlar, porque ele sabia que eu não podia andar, ele ia lá, né? Que também ele é um abençoado de Deus, né? E eu contei para ele, eu digo, olha, tudo isso veio porque depois que eu conheci a pastora, que veio me orar junto com as irmãs, eu, graças a Deus, eu estou bem, mas bem mesmo. Para qualquer um que quiser que ver a minha perna hoje e dizer, esse homem não tem nada, mas só eu e Deus que sabe, e a minha esposa, e aqueles que me viram, né? Mas está aqui marcado, Deus sabe o que faz. Digo para essas pessoas, antes eu não conhecia Deus, mas hoje eu conheço Deus. Por isso que hoje eu digo, sem Deus no coração, não adianta, a gente não tem nada. Por que a gente não tem nada? Porque minha perna está boa. Agora, e se eu não conhecesse Deus, como é que eu ia ter? Graças a Deus. Eu digo, se algum das pessoas estiver vendo esse vídeo, podem até vir na minha casa aqui, se hoje eu não estou dando um testemunho correto da casa da minha voz, pode, se tiver um espaço de tempo, eu falo lá na minha casa. Olha, foi Deus que fez milagre na minha perna. Através da pastora Nilva, eu conheci o milagre de Deus. Amém? Esse aí foi um relato, meus amados irmãos, do irmão Gilson, novo convertido diante de Deus, e que Deus venha continuar abençoando o irmão e com essa unção de cura, em nome de São Jesus, meus amados irmãos. Muito obrigado, irmão Gilson, que Deus venha abençoar, em nome de Jesus. Amém? Boa noite, meus irmãos de Cristo. Estamos aqui nesta noite para estar ouvindo o testemunho do irmão Gilson. O meu nome é Gilcinei Salazar da Silva, mas todos me conhecem como Gilson. Ou aqui no Parque Esplanada, ou no Camão, lá no Rio de Janeiro, da onde é minha terra, e vim parar aqui, eu acho que foi por bênção de Deus, porque eu não era crente, eu era católico. Só que eu tive uma enfermidade, primeiro eu fiquei no derrame. Depois do derrame veio as minhas pernas, que eu fiquei doente, não sei nem como, mas foi de um dia para o outro.
está aqui hoje a prova que na minha perna, daqui para baixo, está marcado aqui. Eu praticamente estava perdendo ela. Mas hoje, graças a Deus, minha perna está boa e estou recuperando a minha fala. Bom, eu vou contar a minha história como é que foi. Foi no dia de domingo, eu vim lá da Riqueira, casa dos amigos, e senti uma fadiga na minha perna. Não dei valor. Fui para casa dormir. No dia seguinte, eu sentindo também aquela queimada. O que aconteceu? Eu deitei e dormi. Quando eu acordei, que eu fui levantar a minha perna, essa daqui mesmo, à esquerda, a minha pele desceu todinha. Não sei explicar como, não sei. Mas muitos que iam me lá em casa diziam até que eu estava perdendo a minha perna, que era para mim correr, tirar essa perna que eu ia passar para outra. Gente, eu sei que com 3 dias depois eu conheci aqui a minha vizinha de frente, não sabia que ela era evangélica. Ela perguntou para minha esposa, se eu aceitaria a uma pessoa ir lá orar por mim. A minha esposa virou e falou assim: se for para falar de Deus, ele aceita, se não for, não precisa ir, não. E veio através da irmã Sandra, que veio a pastora Nilva, pessoa essa que eu nunca vi na minha vida, né? Quer dizer, eu não vi assim de contato, eu não via nada, não sabia que ela era pastora, né? Passava, eu nem bom dia nem boa tarde. Então ela veio na minha casa, e essa mulher que veio, que Deus trouxe na minha casa, até hoje é minha amiga. Por que ela é minha amiga? Porque durante os 30 dias que eu fiquei na cama, que eu não podia me levantar, ela ia na minha casa me orar todo santo dia, ou de dia ou de noite. Se ela chegasse 11 horas da noite, se ela tivesse algum mistério, ela vinha me visitar e me orar. Então, eu que nunca imaginava que era a igreja católica que ia me abandonar, porque todos me abandonaram, todos. Eu era da igreja católica e ninguém, estou falando ninguém, foi na minha casa me fazer uma visita, saber como que eu estava. E veio uma pessoa que eu não conhecia, que eu não sabia quem era, que foi na minha casa. E até hoje, ela continua na minha casa. Só que eu fiz, quando eu estava doente, eu fiz uma promessa para mim mesmo, porque eu ainda não conhecia Deus. Eu fiz uma promessa que na hora que eu estivesse bom, eu ia lá na igreja fazer uma visita. E essa igreja veio a calhar que era da pastora Nilva. E cheguei lá, fui no primeiro dia, gostei, fui no segundo dia, gostei, e estou até hoje. Isso aconteceu do mês de dezembro, que outubro foi quando houve o derrame da minha perna, foi em dezembro. Mas graças a Deus, hoje eu estou satisfeito, não precisei perder minha perna, tá? Não precisei, que Deus não deixou. Tive um médico chamado Dr. Renato, que eu não sei por que tiraram ele daqui. Sempre ia lá em casa me ver, e ele não acreditava como que a minha perna estava melhorando daquele jeito. Minha diabetes, que era altíssima, queria me controlar, queria saber que eu não podia andar,
ele ia lá, né? Que também ele é um abençoado de Deus, né? E eu contei para ele, eu digo, olha, tudo isso veio porque depois que eu conheci a pastora, que veio me orar junto com as irmãs, eu, graças a Deus, eu estou bem, mas bem mesmo. Para qualquer um que quiser que ver a minha perna hoje e dizer, esse homem não tem nada, mas só eu e Deus que sabe, e a minha esposa, e aqueles que me viram, né? Mas está aqui, marcado, Deus sabe o que faz. Digo para essas pessoas, eu antes eu não conhecia Deus, mas hoje eu conheço Deus, por isso que hoje eu digo, sem Deus no coração, não adianta, a gente não tem nada. Por que a gente não tem nada? Porque minha perna está boa. Agora, e se eu não conhecesse Deus, como é que eu ia ter? Graças a Deus. Eu digo, se algum das pessoas estiver vendo esse vídeo, podem até vir na minha casa aqui, se hoje eu não estou dando um testemunho correto ainda por causa da minha voz, pode, se tiver um espaço de tempo, eu falo lá na minha casa. Olha, foi Deus que fez milagre na minha perna. Através da pastora Nilva, eu conheci o milagre de Deus. Amém? Esse aí foi um relato, meus amados irmãos, do irmão Gilson aí, novo convertido diante de Deus, e que Deus venha continuar abençoando o irmão e com essa unção de cura, em nome de São Jesus, meus amados irmãos. Muito obrigado, irmão Gilson, que Deus venha abençoar, em nome de Jesus. Amém?